Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um painel hoje exclusivo de fundos imobiliários com alguns convidados especialíssimos para falar de um tema muito interessante, um tema que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Eu sou Tomás Merluzzi, head de fundos imobiliários listados aqui do canal direto da XP Investimentos e hoje estou com o Gustavo Ribas, Luiz Tacchini da Nave para comentar um pouquinho sobre esse tema. Gustavo, Luiz, quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Boa tarde, Tomás. Eu sou Luiz Tacchini, co-gestor do fundo NAVT11, Nave Imobiliário Total Return, junto com o Gustavo Ribas. Me juntei ao time da Nave há pouco mais de 1 ano e meio atrás para iniciar essa trilha no mercado imobiliário. Antes da Nave, fui analista e head de real estate no Banco Credit Suisse, onde eu acompanhava o setor imobiliário, as empresas de properties e as incorporadoras também. A bola para você, Ribas. Legal, obrigado, Tomás. Bem, meu nome é Gustavo Ribas, eu sou co-gestor dos fundos imobiliários aqui na Nave, junto com o Luiz Tacchini. Eu comecei minha carreira no Banco BBM, depois eu tive uma passagem pelo Itaú Asset e passei os últimos 7 anos da minha carreira antes de me juntar à Nave no Grupo 3G Capital, onde eu tive a oportunidade de passar a primeira metade no time de investimentos, a segunda metade na operação global do Burger King, como Head Global de Real Estate. Então, tanto eu quanto o Luiz tivemos uma experiência no setor imobiliário, não apenas no Brasil, como também em outros países fora, e passamos por ciclos tanto positivos quanto negativos. Boa, excelente. Bom, pessoal, o tema de hoje é um tema sensacional, né? É algo que a gente vem defendendo muito, poxa, ninguém melhor do que o time da Nave, para falar para a gente sobre como escolher os FIIs através de Data Science, né? Porque eles têm um painel ali super interessante, e toda essa questão de dados, pessoal, a gente enxerga como cada vez mais isso se torna importante no processo decisório, na hora da tomada de decisão de investimento, especialmente num mercado como o de fundos imobiliários, né, que é um mercado, apesar de a classe nascer desde 93, é um mercado relativamente novo na carteira do investidor brasileiro, e muitos desses investidores, né, eles estão tendo sua primeira experiência em renda variável, estão tendo suas primeiras experiências, né, com um investimento diferente daquele tradicional, né, que era tido por muitos no Brasil, né? Isso gera assimetrias, tá? Isso gera algumas ineficiências de preço, né, e a gente consegue identificar algumas ferramentas que nos ajudam, né, nesse processo de tomar de decisão, né? Então seria muito legal, Gustavo, Luiz, se vocês pudessem comentar um pouquinho como que vocês construíram, como que surgiu essa ideia, né, de utilizar Data Science para auxiliar na tomada de decisão, né, e como que vocês têm usado isso daí no dia a dia do fundo, no Nave Imobiliário Total Return. Perfeito. Acho que eu posso começar aqui e passo para o Luiz. Bem, a Nave como grupo, como empresa e que olha diferentes classes de ativos, sempre teve esse foco desde a sua fundação, 3 anos atrás, na área de Data Science. Quando a gente olha lá fora, os principais fundos nos Estados Unidos e Europa, a gente já vê um uso muito intensivo de dados que ajudam na tomada de decisão do investidor. Então, desde a nossa fundação, temos um time de Data Science que tem crescido cada vez mais e tem sido cada vez mais importante na tomada de decisões. Eu vou explicar aqui bem rapidamente como funciona o nosso processo de investimento e o Luiz pode me complementar como que a gente adapta a Data Science dentro desse processo. Então, como eu comentei agora há pouco, tanto eu quanto o Luiz passamos por diversos ciclos econômicos e ciclos imobiliários no Brasil e fora do Brasil. Então, a gente acredita que o ciclo imobiliário ele é muito forte, ele é muito potente em termos de geração de dividendos para os investidores. Dito isso, acreditamos que a primeira etapa do nosso processo de investimentos tem que ser a etapa de analisar o ciclo imobiliário, em que parte, em que momento do ciclo que a gente se encontra em cada um dos subsegmentos, né? Então, o segmento de logística vai ter um ciclo distinto, muito influenciado pelo comércio eletrônico, o segmento de escritórios também vai ter um ciclo particular, regional, inclusive. Então, são vários ciclos e subciclos que têm que ser analisados, e fazendo essa análise, aí nós entendemos e tomamos decisão de alocação setorial dentro de cada um desses subsegmentos, para depois nós aprofundarmos em cases individuais, ou seja, em fundos imobiliários específicos, e fazemos aquela análise tradicional, tanto eu quanto o Luiz,
viemos do mundo de análise de ações, então temos um perfil fundamentalista na análise de fundos imobiliários. Então, nós fazemos o modelo dos fundos imobiliários, estabelecemos cenários, fazemos site visits quando possível, por óbvio, conversamos com gestores e para aí, então, decidirmos e alocarmos quais são os melhores cavalos, entre aspas, dentro de cada um daqueles segmentos. Então, primeiro, fazemos uma análise setorial. Segundo, fazemos uma análise individual dos FIIs e assim construímos a nossa carteira. E assim, para falar um pouco como a gente inclui a ciência de dados dentro do nosso processo de investimento, acho que é interessante notar que tem uma diferença interessante quando você acompanha o universo de FIIs vis-à-vis, eventualmente, o mundo de ações. Né? Para começar aqui, vamos dizer assim, o time de gestão e análise, né, normalmente de fundos de ações, são times grandes, né? Tem um monte de analistas, você acaba tendo um nível de recurso bastante grande e os analistas acabam olhando ali 15, 20 papéis, eventualmente 25, de forma que dá bastante trabalho, mas é possível você ter um nível de acompanhamento bastante interessante. No mundo de FIIs, a gente está falando talvez de mais de 300 fundos imobiliários. E conseguir acompanhar isso com qualidade, né, e um nível de assertividade grande, não é tarefa fácil, né, até porque a gente aqui, por ter esse viés de ações, a gente gosta de fazer as análises de maneira fundamental. A gente monta modelos financeiros, a gente gosta de ter projeções próprias, de forma que a gente tenha algum tipo de inferência a respeito de para onde vão os dividendos, qual é a tendência de geração de receita, de crescimento de receita, né? Se tem alguma dívida, se tem alguma emissão futura, etc. A gente gosta de incorporar isso dentro das nossas projeções. Então, o que acaba que a gente fez, a gente incorpora a ciência de dados em dois momentos dentro do nosso processo de investimento. Eu diria que no primeiro, né, uma vez que a gente separa as grandes caixas, né, onde a gente quer estar mais alocado e onde a gente está menos alocado, a gente precisa, eventualmente, selecionar, fazer um shortlist de ativos ali, de forma que a gente consiga, né, já estar com o olho na bola mais fácil de fazer o gol. Como é que a gente fez? A gente criou uma série de ferramentas, junto com o nosso time de ciência de dados, que a gente conseguiu buscar muitas informações a partir dos informes mensais, trimestrais e anuais da CVM, onde a gente consegue, né, ter acesso a uma gama, uma miríade de métricas de valuation, um monte de informação, a gente consegue fazer uma análise de geolocalização dos ativos, e tudo isso de maneira muito rápida, de forma que a gente consegue, muito pouco tempo investido, separar mais ou menos o joio do trigo e partir para uma análise mais aprofundada. Então, eu diria que a primeira parte, vamos dizer assim, do porquê usamos ciência de dados é para conseguir, vamos dizer assim, fazer uma grande separação daquilo que é melhor, daquilo que eventualmente tem uma probabilidade maior de ser pior, né? E a segunda parte de fato, na própria modelagem financeira em si. Ou seja, uma vez que a gente decide quem a gente vai olhar, vamos olhar com cuidado, vamos olhar com carinho. Então, a gente usa muito a parte de ciência de dados para substituir inputs financeiros que a gente fazia muitas vezes em modelos. Eu fui analista de ações por 10 anos na minha vida, cansei de imputar modelo. A coisa de imputar 15, 20 modelos todo trimestre é um trabalho enorme, é um trabalho hercúleo, não pode ter erro, né? E a gente tem informação hoje disponível que permite com que a gente consiga criar modelos financeiros onde os inputs são virtualmente automatizados, de forma que o trabalho que muitas vezes demoraria um dia para você atualizar um modelo, em muitos casos, hoje em dia a gente consegue fazer em questão de minutos. E para a gente ter acesso a essas informações novas, basta que elas sejam atualizadas, né, no sistema Fundosnet, que a gente, no dia seguinte, já consegue ter acesso a todas elas. Então, de fato, isso gera, né, um nível, né, de velocidade, de agilidade na análise de fundos que permite, que a gente tenha um universo de cobertura mais abrangente e, dois, que a gente consiga fazer essa análise com muito mais profundidade, que na nossa visão é um dos nossos grandes diferenciais. Conseguir, né, trazer um viés de ações, olhar com o mesmo olho de quem olha ações, ou seja, com nível de diligência profundo, entendendo ativo a ativo, quais são as tendências, o que está acontecendo, quais são os próximos contratos, quando vão acontecer as revisionais, os aluguéis estão acima ou abaixo de mercado, qual é a tendência, né, qual é o calendário de aniversários de contrato, para você ter uma ideia de quando vão subir os aluguéis via inflação ou mesmo via revisionais e renovatórias. Então, a gente tenta incorporar, né, essas complexidades maiores dentro do nosso processo de investimento, exatamente pelo fato de que a gente consegue, né,
fazer uma primeira análise muito rápida e ter acesso a inputs de forma que a gente consiga fazer essa segunda análise mais profunda também de maneira muito mais rápida. Isso, na nossa visão, é um diferencial bem interessante e a gente acredita que vai ser cada vez mais importante dentro do nosso processo de investimento. A gente quer só melhorar, inclusive, né? A gente já fez vários projetos junto com o nosso time de ciência de dados. É meta do Gustavo Ribas, é meta minha, né? Para que a gente consiga entregar mais produtos, ter mais informação para nos auxiliar no processo de tomada de decisão. Então, é um processo contínuo de melhora que a gente vem implementando aqui na Nave. É interessante esse ponto, né? Porque é o que você falou, o dado está disponível, né? Mas você tem esse dado, de certa forma, descentralizado, né? Então, você cria um sistema que te facilita esse processo de gestão, né? E te traz muito mais agilidade nisso. Como você falou, são mais de 350 fundos listados, né? Imagina acompanhar tudo isso no detalhe sem ter algo que integraliza, algo que centraliza, né, toda essa questão de dados. E é interessante porque você consegue ir até num escopo micro, né? Você consegue entrar cada vez mais a fundo, né, em cada um dos ativos e comparar isso eventualmente com seus pares, né? Eu acho que isso não só para um fundo de fundos, né, mas para um processo de tomada de decisão, né, acaba sendo um ponto de ganho, de certa forma, porque a gente vê que o mercado ele ainda é um mercado muito assimétrico, né? Quem que é essa base de cotistas, né, que tem hoje no mercado? Pô, tem praticamente 3/4 que é o investidor pessoa física, né? E o grosso disso entrou nos últimos 3, 4 anos, né? E eles não fazem, de certa forma, essa conta que vocês fazem, né? Então, isso gera assimetria, óbvio que é um processo, né? A gente vê que o investidor ele vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, mas, poxa, vocês conseguem capturar bastante assimetria, entender, né, como que um segmento tem se comportado e até dentro desse segmento, né, como que cada um desses fundos tem se comportado. E vocês têm algum exemplo, obviamente não precisa citar nome, né, de nenhum fundo específico, mas algum exemplo que ficou claro, poxa, onde que esse processo de data science conseguiu ajudar, né, algum case de sucesso, de certa forma? Acho que seria interessante compartilhar com o pessoal também. Eu posso comentar um aqui, Tomás, sobre mais setorial e que foi muito importante na nossa alocação ao longo do ano passado e desse ano. Basicamente, eu e o Luiz, quando a pandemia se iniciou, éramos bastante céticos com relação ao trabalho de casa, né, ao home office. Então, acreditávamos ali na época, quando começou a pandemia, que seria uma probabilidade muito baixa de que fosse pegar, de fato, essa possibilidade e, portanto, os fundos de escritórios poderiam continuar bastante saudáveis, distribuindo dividendos robustos. Bem, os dados começaram a vir para a gente e acaba que quando você está no dia a dia, na correria, você não tem uma visão do todo, é muito difícil você ter uma visão do todo, né? Você vê, tem um escritório, um fundo imobiliário divulgou que não sei, 2 inquilinos saíram do prédio, aí depois, sei lá, um mês depois você vê mais um que saiu mais de outro, etc. Então são informações esparsas e não centralizadas, e o que nos ajudou bastante nesse momento foi a ferramenta de data science, que a gente consegue ver os fundos imobiliários de determinado segmento de forma agregada. Então, quando a gente olha quando a gente olhava, né, os fundos de escritório, a gente viu uma tendência de quedas de preço ou estabilidade de preço, isso no momento que o IGPM estava ali acima dos 20%, o IPCA também acima dos 5%, 6%, ou seja, não deveria estar tendo estabilidade de aluguel, pelo contrário, era para o aluguel estar subindo muito, e uma vacância também muito maior. Isso nos fez ficar com uma posição bastante reduzida nesse segmento de escritórios e que foi certamente validada pela ferramenta de data science. Então, aqui vale também mais o reforço de que o nosso fundo não é um fundo quantitativo, né? Não é que vai sair uma informação da nossa ferramenta e vai comprar ou vender determinado fundo imobiliário. Pelo contrário, a gente tem um approach aqui super fundamentalista, entretanto, como o Luiz bem definiu, ele nos dá uma produtividade, um ganho de produtividade absurdo, né? Uma análise que a gente demoraria dias, talvez semanas, a gente pode fazer em questão de segundos, usando a própria ferramenta. Então, nesse exemplo aqui do escritório, ficou muito claro para a gente que era uma visão nossa que mudou, né? A gente começou a pandemia muito otimista com os fundos de tijolo de escritórios e começava a ver algumas informações que estavam meio suspeitas, e a ferramenta de data science nos fez confirmar
essa visão fundamentalista de que, de fato, os fundos de escritório sofreriam ali no curto prazo e nos fez ter uma exposição muito menor nesse segmento. Acho que foi um ponto legal que você tocou, até desculpa te interromper, Luiz, mas um ponto legal que você tocou que vale reforçar, né? Não é um fundo quantitativo, não é que vai ter um algoritmo tomando decisão, pois é uma ferramenta que auxilia o gestor na tomada de decisão, né? Então, só queria frisar um pouco esse ponto para não ter gente confundindo, né? Então, é um adicional, é um plus. Perfeito, exatamente isso, Tomás. Eu e o Luiz temos uma bagagem super fundamentalista, passamos grande parte da nossa carreira abrindo o modelo no Excel, fazendo conta, visitando empresa, visitando empreendimentos, traçando cenários, entendendo como é que esse segmento se desenvolveu nos principais países, economias centrais do mundo, que normalmente é sempre uma pista para onde que o Brasil vai. Então, você está coberto de razão. O nosso approach de data science é exatamente uma ferramenta adicional para a análise fundamentalista nossa. Boa. E até pensando, a gente acabou de passar da metade da nossa live, né, e até pensando um pouco sobre futuro, né, a gente vê que ainda é um mercado muito assimétrico e parece que essa simetria ela não sai, né? Claro que a gente está olhando muito no curto prazo, né? Mas você olha hoje, tem os fundos imobiliários, né? Da pandemia para cá, eles tiveram aquela famosa recuperação em K, né? Que inclusive foi um termo que muita gente, inclusive eu aprendi ao longo do ano passado, né? Na pandemia tudo caiu junto, mas na hora que voltou um segmento para cada lado, né? E como é que vocês têm visto isso, né? Acho que em termos até de posicionamento dentro do Navit, como é que vocês têm visto o mercado daqui para frente? Algum segmento de preferência, algum segmento que é um tiro um pouco mais tático ou algum que é um tiro um pouco mais estrutural, né? Como é que vocês têm montado o portfólio utilizando essas ferramentas para auxiliar a gestão do fundo? Legal. Eu vou fazer um comentário rápido aqui, um pouco mais um panorama um pouco mais geral, e o Luiz dá uma aprofundada por segmento. Bem, de um modo geral, Tomás, as nossas exposições são bastante otimistas com fundos de crédito, bastante otimistas com fundos de logística e com fundos que são de tijolo, porém possuem contratos atípicos, né? Os contratos atípicos são aqueles contratos que não são o contrato típico previsto por lei, ou seja, é um contrato em que basicamente o inquilino ele acorda com o proprietário daquele imóvel um contrato de longo prazo, ou seja, ele que é independente do valor de mercado daquele aluguel. Ou seja, se você tem um fundo imobiliário que tem um contrato de 20 anos com um galpão logístico, com algum cliente, ou um próprio escritório, enfim, pode ser qualquer classe de ativo, você tem basicamente ali um risco de crédito, né? Porque o contrato já está definido, se for um contrato minimamente bem escrito, é um contrato que vai ser válido por todo aquele período, e você tem basicamente um risco de crédito, daquele inquilino vir a não pagar o que ele assinou e combinou de pagar lá atrás. Ou seja, se você tem um contrato com um inquilino de primeira linha, num imóvel de alta qualidade, você tem ali basicamente um desconto de fluxo financeiro daquele contrato. Então, são esses 3 segmentos que a gente passou aí os últimos 12 meses com exposições muito grandes, e com a reabertura nós ficamos também bastante animados com os fundos de shoppings, que muitos não voltaram ainda. Então, eu diria que são esses 3 segmentos, né? Shoppings, crédito e galpões logísticos, em que a gente tem posições maiores. Feito. E assim, o viés desse posicionamento, Thomas, acho que tem bastante a ver não só com a análise do ciclo, mas também, assim, o ciclo pode estar bom, pode estar ruim, claro que a gente se posiciona muito baseado nisso, a gente olha preço também, né? Queira ou não, a gente gosta muito de acompanhar dinâmica de preço, a gente entende como os ativos estão avaliados com relação ao histórico de avaliação deles, né? Se a gente acredita que no longo prazo esse setor tende a ter algum tipo de convergência média, né? Então a gente acompanha
os spreads contra a NTNB, se está muito acima, se está muito abaixo. O que a gente entende é que no setor, de uma maneira geral, o que aconteceram foram basicamente duas coisas esse ano, né? A gente começou a ter uma escalada de Selic, que, queira ou não, para essa piscina de dinheiro, que é a piscina de fundos imobiliários, que vinha sendo irrigada, né, com dinheiro de renda fixa. Eu acho que essa entrada de capital adicional está, vamos dizer assim, talvez um pouco mais reduzida, o que atrapalha um pouco a condição de precificação no mercado secundário. E, além disso, né, de maneira talvez até um pouco mais justificada, porque, na nossa visão, a gente acredita que o mercado de fundos imobiliários deveria muito mais ser comparado, né, a rentabilidade de dividendos, né, o dividend yield, deveria ser muito mais comparado com taxas de juros longas, em geral protegidas por inflação, que é o que os fundos de tijolo normalmente oferecem, né? Mas, mesmo assim, as próprias NTNBs longas também tiveram algum tipo de abertura de taxa, muito menor do que o da Selic, evidentemente, mas, de qualquer maneira, isso acaba corroborando para um nível de precificação talvez um pouco mais difícil, né? E num cenário onde os principais segmentos de tijolo, né, se olhar escritórios e shoppings, tiveram uma dinâmica de recebimento de aluguéis, enfim, de entrada de caixa um pouco mais complicada, e no momento onde você está tendo uma dinâmica bem melhor na parte de logística, entretanto, sem uma apreciação tão forte nos preços de aluguel, né? Então, o que acabou acontecendo é que isso trouxe uma revisão, eventualmente, de precificação, que a nossa visão até, em alguns casos, mostra algum tipo de oportunidade. A nosso posicionamento, que tem uma concentração maior em fundos de crédito, nos leva a crer que, assim, olhando médio prazo, né, faz sentido ainda ter algum tipo de exposição long, aí, vamos dizer assim, está posicionado a favor, né, de alta de juros e de índices de preço, mas a gente vai acompanhando e tem já criado posições em segmentos mais voltados para o tijolo, como mesmo segmento de shoppings, que agora, com essa retomada, a gente já vê diversos players, né, divulgando nível de vendas muito em linha com o que foi em 2019, e a gente percebe que o nível de recebimento, né, o nível de collection está bastante correlacionado com o número de horas abertas. A gente acha que é um segmento que deveria surfar aí um momento mais interessante, olhando os próximos 12 meses. Excelente. E agora, até entrando um pouco mais no escopo do próprio Navit, né, e do universo de Fund of Funds em geral, claro que a gente tem aquela dinâmica, né, de, poxa, o mercado, quando ele está num ciclo positivo, o Fund of Funds ele consegue girar muito mais ganho de capital, obviamente, a depender das suas posições, ele consegue ter uma distribuição maior, né? E quando o mercado ele está muito tempo de lado, ou ele apanha um pouco, claro que essa linha de ganho de capital ela acaba sendo reduzida. Mas hoje a gente vê um cenário, na hora que você olha a foto, né, a gente vê muitos fundos descontados em relação ao seu valor patrimonial, né? A gente sempre é muito crítico quando olha para um fundo, especialmente de tijolo, né, e fala dessa métrica do valor patrimonial, mas quando a gente olha para um fundo de fundos, né, eu acho que o valor patrimonial acaba falando bem alto, né, e parece que o investidor ele tem batido muito, né, nos FOFs e não tem exatamente um motivo tão claro para isso. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse tema e até falassem um pouco sobre a importância dos Fund of Funds, né, aí no desenvolvimento desse mercado de fundos imobiliários. Eu, pessoalmente, sou fã da classe, né, mas, poxa, eu acho que seria interessante abordar esses pontos aí, até como um comentário, ou quase que uma mensagem final para o nosso investidor que está assistindo a gente no painel. Maravilha. A gente acredita que, assim, quando você olha, compara com o mercado de ações, né, a quantidade, né, você vai pegar o volume de recursos financeiros que tem no mercado de ações e quanto daquilo é gerido pelos fundos de ações e pelos fundos multimercado que acabam investindo em ações, é uma proporção muito maior do que o que a gente vê no mundo de fundos imobiliários com relação aos FOFs, né? Então, vamos dizer assim, a quantidade, o percentual dos fundos, né, não FOFs, né, que são investidos pelos FOFs é muito pequeno ainda, de forma que, assim, o mercado, né, a precificação no mercado secundário ainda é muito mais ditado pelo investidor pessoa física, que, enfim, como você mesmo comentou no começo dessa entrevista, a gente tá falando de quase 3/4, né, na mão de pessoa física da custódia, eventualmente um pouco menos do volume negociado, mas, assim, é uma diferença muito grande ainda.
na nossa cabeça, né, o mundo de FOFs, como você bem comentou, é um mundo onde a precificação no secundário e o nível de dividendos distribuídos, na verdade, né, ele é muito correlacionado à capacidade de geração de ganho de capital dentro do fundo. Afinal de contas, o fundo de fundos ele vai pagar dividendos como o dividendo que ele recebe, mais o ganho de capital que ele executa, né, que ele consegue fechar os trades, menos os custos, né? Então, se você consegue, né, ter preços acima do seu preço médio, ou seja, está no mercado que está andando, no mercado que está subindo, os fundos de fundos conseguem pagar dividendos mais altos. Porque esse dividendo total não, eventualmente, ele é tão recorrente assim, porque assim, no longo prazo o mercado tende a subir, claro, mas no curto prazo sempre tem alguns solavancos e o IFIX, de uma maneira geral, há 2 anos, principalmente no final de 2019, ele teve um rally muito forte. Há 2 anos está com uma precificação um pouco mais de lado. Então, o que acontece? Na nossa visão, o que os FOFs oferecem hoje é um nível de rentabilidade, isso de uma maneira geral, né? A gente, inclusive, tem alguns FOFs dentro do nosso fundo. O que eles oferecem é uma rentabilidade, né, recorrente, que é só aquela oriunda do dividendo que ele recebe, que já é bastante interessante em muitos casos, com um desconto muito grande para o valor patrimonial. Essencialmente, se você tem um FOF negociando a 15% de desconto, basicamente você está comprando com R$85, você está comprando o equivalente a R$100 de valor de ativo. Então você está meio que comprando com desconto relevante, você está comprando mais do que você conseguiria comprar no mercado secundário desses mesmos ativos. Então, na nossa visão, a nossa cabeça é a seguinte: a tendência de precificação de FOF ela deve melhorar muito quando você tiver algum tipo de retomada de mercado, e a verdade é que com esse nível de precificação a gente inclusive adicionou alguns deles na nossa carteira, porque a gente achou que o desconto estava de fato bastante exagerado. Então, mas se eu pudesse resumir aqui o papel do FOF, eu diria que o primeiro é que são pessoas super especializadas trabalhando na seleção de um portfólio de ativos. Assim como um fundo de ações, obviamente, se a pessoa física tem tempo para fazer esse tipo de análise e construir o seu próprio portfólio, ótimo. O ponto aqui é que na prática, né, no mundo real, muitas vezes você não tem. Então, essa é uma das grandes vantagens de você acessar fundos de investimentos. E a segunda é a diversificação. A gente viu alguns fundos imobiliários, principalmente aqueles monoativos, que você tem algum tipo de notícia ruim, que o ativo pode cair 30%, 40% em um dia, como a gente viu no ano passado acontecer. E quando você tem um FOF, você tem uma carteira diversificada de fundos imobiliários de diferentes segmentos. Então, você tem um risco muito menor, um risco muito mais mitigado do que se você estivesse investindo diretamente em fundos imobiliários. Então, eu diria que esses 2 principais pontos são as grandes vantagens de você acessar um FOF, né? Sendo a diversificação de um lado e, do outro lado, uma seleção ali otimizada de ativos. E até se eu puder contribuir um pouquinho aqui, né, eu sou um defensor que todo mundo tinha que ter pelo menos um FOF na carteira, né? Até quem acompanha o mercado ali de cabo a rabo, porque, poxa, não é todo mundo que consegue acessar Club Deal, não é todo mundo que consegue acessar a oferta restrita, não é todo mundo que consegue fazer um block trade, garantir um preço médio um pouco melhor na execução, né? Então, realmente é uma classe que ela traz bastante eficiência aí para as operações, né? E, poxa, eu acho que realmente o começo de algo que tem se desenvolvido, assim como todo o mercado de fundos imobiliários como um todo. Perfeito. A gente está chegando no final aqui do painel, né? Eu queria desde já agradecer a todos os investidores que acompanharam aqui com a gente, né? Agradecer a presença de todo mundo, ao Gustavo, ao Luiz, foi uma aula que vocês deram para a gente. Quero passar para vocês também fazerem qualquer consideração final. Legal, obrigado, Tomás, obrigado, XP, todo mundo que nos assiste. Foi ótimo o bate-papo. Eu acho que a mensagem final aqui é o mercado é cíclico, né? A gente entende que os subsegmentos de fundos imobiliários eles têm seus momentos em que estão mais na moda ou menos na moda. Tem que tomar bastante cuidado com isso, porque você pode estar entrando no momento de final da festa, em determinado segmento,
Então, sempre que você fizer qualquer tipo de compra de fundos imobiliários, estudar bastante, tentar entender ao máximo cada um dos ativos. E eu e o Luiz estamos aqui para isso. Esse é o nosso descrição do nosso trabalho no dia a dia, é exatamente fazer essa seleção. Vemos fazendo de forma bem sucedida aqui. Nós geramos, desde o IPO do nosso fundo, quase 4% de excesso de retorno em relação ao IFIX, ou seja, todos os meses a gente bateu o IFIX, mês após mês, e vamos continuar aqui trabalhando e batalhando por esses retornos. Obrigado, Tomás, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Vou deixar a turma encerrar aqui, que já estourou um pouco o tempo, mas Tomás, XP, muitíssimo obrigado, e a todos que nos assistiram, muito obrigado pela audiência. Valeu, gente. Tchau, tchau.